certeza que você está sendo muito, muito abençoado. Que privilégio Deus nos deu de estarmos aqui reunidos como família de Cristo nesta noite. É muito, muito bom estar com você. E neste momento quero compartilhar um pouco da palavra de Deus ao seu coração. Nós estamos na série Um Só Coração na Missão. Abrimos neste domingo esta série Um Só Coração na Missão. No domingo pela manhã fomos muito bem ministrados por uma palavra inspiradíssima do pastor Eugênio. E agora, dando sequência no nosso tema Um Só Coração na Missão, o nosso tema desta noite é um ministério na cidade. Desta série nós vamos abordar basicamente duas ênfases. Agora no mês de setembro nós vamos falar muito sobre o ministério na cidade, sobre a relevância da primeira IPI de Sorocaba e a relevância da minha e da sua vida aqui na cidade de Sorocaba. E para nos inspirar, nos conduzir neste momento, falando sobre essa temática, o ministério na cidade, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9. Nós vamos ler do verso 35 ao verso 38. É um texto lindo, muito conhecido, palavras de Jesus para o nosso coração. Diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Palavra do Senhor. Amém? Um problema de trabalho ou um problema de trabalhadores? No nosso contexto brasileiro, falar de trabalho é sempre algo desafiador. Estava pesquisando essa semana, segundo os dados do IBGE, temos 6,9% de desemprego no Brasil. Uma taxa menor do que nos últimos 10 anos. Mas ainda é um número que assusta, pois isso representa milhões e milhões de pessoas que gostariam de trabalhar e não conseguem trabalho. Se você já viveu essa experiência na sua vida do desemprego, você sabe o que eu estou falando, você sabe o quanto é angustiante querer trabalhar e não ter trabalho. O quanto é angustiante querer dar sequência à carreira, à profissão, querer crescer, querer ganhar o pão de cada dia e não ter campo para trabalhar. Conheço algumas pessoas que ficaram anos procurando trabalho e a angústia no olhar, no semblante, do quanto era difícil estar nessa situação de querer trabalhar e não ter com que trabalhar. Temos esse dilema, um contexto de desemprego. Porém, quando nós vamos analisar algumas coisas, conversando com alguns microempresários e empresários da nossa igreja, o questionamento é o mesmo em todos os setores. Como é difícil arrumar mão de obra? Como é difícil conseguir gente para trabalhar? Quase todas as pessoas com as quais tenho conversado falam que a parte mais difícil do trabalho é lidar com pessoas, é lidar com os trabalhadores. Entram, aprendem, ficam poucos meses e já saem, temos que procurar mais trabalhadores. Esses dias entrei num mercado grande, com uma galeria grande, e vi uma placa enorme, contrata-se, e um monte de funções, caixa, auxiliar de limpeza, auxiliar de diversas coisas. E eu fico pensando, como a gente vive com esse paradoxo, que estamos num país que mostra desemprego, mas ao mesmo tempo parece que não temos trabalhadores. E aqui na igreja nós vivemos também esse dilema. Quando precisamos de alguma manutenção, de alguma empresa, de algum serviço terceirizado, conversando com os profissionais que atendem a igreja, reclamam da mesma coisa, como é difícil arrumar gente para trabalhar. E a pergunta fica, o problema é de trabalho ou o problema é de
trabalhadores. Quando nós entramos no Evangelho de Mateus, o ministério de Jesus começa ali por volta do capítulo 3, onde ele é batizado, depois logo ele é tentado no capítulo 4, chama os seus discípulos, e no capítulo 5 nós temos o grande marco do Evangelho de Mateus, no qual Jesus passa os capítulos 5, 6 e 7 pregando o conhecido Sermão do Monte. Exaustivos sermões de Jesus, uma coletânea imensa de ensinamentos para a nossa vida, uma das partes mais belas, profundas e importantes da palavra. Quando Jesus termina o capítulo 7 de Mateus, entramos no capítulo 8, Jesus não para um segundo. Jesus cura um leproso, Jesus cura um paralítico, Jesus cura a sogra de Pedro, Jesus cura muitas pessoas. Jesus acalma uma tempestade, já entrando na transição do capítulo 8 para o capítulo 9, acalmando a tempestade. Logo depois ele cura um endemoniado de uma terra que não pertencia à Judéia, terra chamada de Gadara. Cura esse endemoniado. Depois Jairo chega para Jesus e pede um milagre, a cura da sua filha. Enquanto Jesus vai até a casa de Jairo, uma mulher para ele no caminho, enferma com fluxo de sangue. Jesus cura essa mulher, continua o seu caminho, chega até a casa de Jairo, cura a filha de Jairo, e nós chegamos no final do capítulo 9, quase que cansados, como Jesus está fazendo as coisas. E ele para no final do capítulo 9 e diz: a seara é muito grande. 3 capítulos pregando, 2 capítulos curando sem parar. Tem muito trabalho. E Jesus está dizendo para nós: o problema não é de trabalho. Seara, plantação de cereais. Tem muitos cereais prontinhos para ser colhidos. O que nós não temos são trabalhadores para colher esses cereais. Jesus está dizendo o seguinte, que no nosso ministério, nós como discípulos de Jesus, nós nunca vamos nos deparar com a situação de que nós não temos nada para fazer. Pelo contrário, Jesus está dizendo: os campos estão branquinhos, a seara é imensa, precisa colher, precisamos de trabalhadores para colher. Entrando no nosso contexto da cidade, Sorocaba é um campo branco, é uma seara imensa, prontinha para ser colhida. O que nós precisamos? Precisamos de trabalhadores. E nós, quanto cristãos, quanto imitadores de Cristo, nos perguntamos: mas que tipo de trabalhadores Jesus precisa? Isso é muito simples de se responder. Basta nós olharmos para Jesus, basta vermos o que Jesus fez, e teremos a resposta de quais tipos de trabalhadores Jesus precisa. E eu quero conversar rapidamente com você sobre esse assunto. Que tipo de trabalhadores Jesus precisa? Em primeiro lugar, Jesus precisa de trabalhadores que percorram. O início do texto que nós lemos diz: Jesus percorria cidades e aldeias. Nós precisamos vestir a camisa e assumir o trabalho de percorrer. Cidades daquela época de Jesus eram vilas muito pequenininhas. Nós podemos traduzir para o nosso contexto que nós precisamos percorrer os bairros da cidade, precisamos percorrer as vilas de Sorocaba. Precisamos ir da zona norte à zona sul, da zona leste à zona oeste, os condomínios, os parques, os locais menos favorecidos. Nós precisamos de intencionalidade para ir. Parece que nós, aqui no século 21 e ao longo da história da igreja, nós confundimos um pouco aquilo que Jesus gostaria de cada um de nós. Porque o nosso discurso se transformou para o venham à igreja. Só que Jesus nunca deu essa ordem: chamem as pessoas para vir à igreja. A ordem de Jesus é ir. E eu pergunto para você: você sabe o texto da grande comissão? Tem ele na sua memória? Só existe uma resposta certa para a minha pergunta. A resposta é: depende.
Nas aulas de escola dominical eu costumo dizer, a gente quase nunca erra quando responde depende. Então se eu perguntar, você sabe o texto da grande comissão? A sua resposta deve ser, depende. Qual texto da grande comissão você está dizendo? Porque o trabalho de percorrer, o trabalho de ir para fazer o que Jesus mandou é tão importante que nos 4 evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos nós temos o texto da grande comissão. Em Mateus 28, Jesus diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos, capítulo 16, Jesus diz, vão pregar o evangelho a toda criatura. Ir fazer discípulo, ir pregar o evangelho. No evangelho de Lucas, capítulo 24, Jesus diz o seguinte, está escrito que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar, e vocês são testemunhas disso para a remissão dos pecados e salvação, começando em Jerusalém, começando na cidade, somos testemunhas. O evangelho de João diz lá no capítulo 20 que Jesus chega para os seus discípulos e fala, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês para irem, recebam o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, Jesus diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. 5 textos, os 4 evangelhos e Atos, cada um da sua forma de dizer a grande comissão, o trabalho que nós temos de percorrer. Jesus está procurando trabalhadores que estejam dispostos a percorrer. Percorrer o quê? Percorrer a minha rua, percorrer a minha vizinhança, percorrer o meu trabalho, percorrer a minha academia, percorrer qualquer lugar onde eu esteja, minha clínica, minha empresa. Mas nós precisamos percorrer atrás dos campos prontos para a colheita. Além do trabalho de percorrer, nós vemos que Jesus precisa de trabalhadores dispostos a ensinar. O texto diz, percorria Jesus cidades e aldeias, e a primeira coisa que diz é que Jesus estava ensinando nas sinagogas. O Sermão do Monte é um grande sermão em que Jesus ensina muitas coisas. E sempre que nós falamos sobre este verbo ensinar, as Escrituras fazem parte desse verbo. Ele é sempre ligado ao ensino das Escrituras. Esse verbo ensinar é o verbo que é traduzido para o português a palavra didática. É a mesma palavra ensinar, é a mesma raiz da palavra ensinar e da palavra didática. Quando nós falamos que Jesus precisa de trabalhadores para ensinar, nós estamos falando de um discurso didático, de um discurso palpável, de um discurso simples, de um discurso compreensivo e de um discurso atrativo. Infelizmente, muitas vezes o nosso discurso não é didático. Infelizmente, nós complicamos muitas coisas. E às vezes quando nós vamos falar, ensinar a mensagem de Cristo, nós criamos mais confusões, nós criamos mais aversão do que algo atrativo e convidativo. E Jesus, logo depois de terminar o Sermão do Monte, lá no final do capítulo 7, Mateus diz o seguinte, que as multidões se maravilhavam com o ensino de Jesus, porque Jesus ensinava com autoridade. No Evangelho de Marcos, lá no capítulo 1, nós vamos ver diversas vezes Jesus ensinando e Marcos dizendo, as multidões se maravilhavam, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. E o que significa ensinar com autoridade? Significa algumas coisas, mas eu quero destacar. Primeiro, ensinar com a convicção de que aquilo que eu falo eu vivo. Eu não estou apenas compartilhando uma ideia, uma filosofia, mas eu estou compartilhando algo que faz sentido na minha vida. Autoridade também significa na parte da moralidade. Jesus tinha autoridade moral para ensinar, porque ele era em si o maior exemplo de tudo aquilo que ensinava. E amados, infelizmente,
a igreja evangélica no nosso país vem perdendo a sua autoridade moral. E, infelizmente, os evangélicos no Brasil são conhecidos como um povo de escândalos, um povo onde as igrejas só estão interessadas no dízimo, no dinheiro, um povo que é avesso à ciência, um povo que é avesso às universidades, um povo que é ignorante, avesso ao conhecimento. Infelizmente, a imagem que foi pintada da igreja evangélica no Brasil nos últimos anos é essa. E Jesus chama cada um de nós para recuperar essa autoridade no ensino. Jesus disse lá na grande comissão de Mateus: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vocês vão e façam discípulos, porque a autoridade de Jesus está sobre cada um de nós. Se nós nos revestirmos de Jesus, teremos autoridade para ensinar. Vivemos num país cristão, amados. Há muita confusão a respeito do que é o Evangelho. Há teólogos por todo lugar. Tem um pensador que diz que até mesmo aquele que diz Deus é pai, não é padrasto, já está fazendo teologia. E nós precisamos e somos chamados por Jesus a ter um discurso simples e didático e ensinar com autoridade aquilo que Jesus nos ordenou, aquilo que o próprio Jesus nos ensinou. O trabalho de percorrer, o trabalho de ensinar, e temos também o trabalho de pregar, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, diz o nosso texto. Talvez você possa dizer, mas ensinar e pregar não é a mesma coisa? São coisas parecidas, mas não podemos dizer que são a mesma coisa. A palavra para pregar é a palavra que significa tornar público, anunciar. Quando Jesus diz que nós que precisamos de trabalhadores para pregar, Jesus está dizendo que precisam de pessoas que anunciem e tornem público uma verdade. E qual verdade é essa? O Evangelho do Reino. É isto que precisa estar no nosso anúncio, na nossa proclamação. O Evangelho do Reino. E o que significa pregar o Evangelho do Reino? Nós tivemos uma aula na escola dominical brilhante com o pastor Eugênio, no qual ele explicou muitíssimo bem o que significa a palavra evangelho. A palavra evangelho significa boa notícia. Então aí nós já entendemos algumas coisas. Nós devemos tornar público, anunciar o quê? A boa notícia. Irmãos, quanto eu tenho visto de publicações, de anúncio, de más notícias, condenação, escândalo, julgamento. Parece que nós esquecemos aquilo que Jesus falou: não julgueis para não ser julgado, porque com a medida que vocês vão julgar, vocês também serão julgados. Parece que nós invertemos, como se Jesus estivesse dizendo: vão e anunciem a condenação e o inferno para todas as pessoas. Não é isso que Jesus falou. Jesus nos deu a ordem de pregar a boa notícia. A boa notícia é que há esperança para aquele que não conhece a Cristo. Ah, Lucas, mas nós vemos tantos absurdos por aí. Nós vemos inclusive escárnio com o Evangelho e tudo mais. Deixa eu te falar com muita tranquilidade, meus irmãos. Meu irmão, falei no singular, né? Meu irmão, minha irmã. Pelos frutos nós conhecemos a árvore. Nós não podemos esperar nada do ímpio, a não ser atos de impiedade. O que é escândalo é quando nós vemos alguém que se diz cristão tendo atos de impiedade. Mas de quem não é cristão, o ímpio, os atos de impiedade são esperados. Nós sabemos disso, Jesus sabia disso. E a ordem dele é não ir e pregar a condenação para o ímpio. A ordem dele é ir e pregar que há salvação para o ímpio. Pregar o evangelho do reino de Deus.
reino de Deus significa, muito resumidamente, o governo pleno de Deus. O reino de Deus é uma sociedade, é um mundo no qual a vontade de Deus é plenamente cumprida. Lucas, como eu entendo o reino de Deus? É simples. Olha o ensino de Jesus. Olha o que Jesus falou lá no Sermão do Monte sobre amar ao próximo, sobre a vingança, sobre o adultério, sobre dar esmolas, sobre dar a outra face, sobre amar os inimigos e orar por quem nos perseguem. Amar os inimigos e orar por quem nos perseguem. Isso é a ética do reino de Deus. Esses são os valores do reino de Deus. Quem serve é o mais importante de todos. O mais pobre no reino é o mais rico. O último é o primeiro. Esses são os valores do reino. Isso deve estar na nossa teologia pública. Pregar é tornar público. A teologia pública da igreja deve ser a ética do reino de Deus. O que deve estar publicado pela igreja é o amor às pessoas, o amor pelos perdidos, o amor pela sociedade. E esse amor carregado da notícia de que há salvação para a cidade, há salvação para os perdidos. Não vamos publicar aquilo que Jesus não nos mandou publicar. Vamos tornar público os valores que Jesus nos mandou tornar públicos. O evangelho do seu reino. Trabalhadores para percorrer, trabalhadores para ensinar, trabalhadores para pregar. Precisamos de trabalhadores para curar. O texto diz que Jesus curava todo tipo de enfermidades e doenças. E a palavra aí, para curar, é a mesma palavra para terapia. Jesus era o terapeuta dessas pessoas. Hoje nós falamos terapeuta, já vem a imagem do psicólogo na mente. Quando o texto diz que Jesus curava todas as enfermidades e doenças, a gente pode traduzir mais ao pé da letra, que Jesus curava todas as doenças e fraquezas. A palavra para enfermidade não é exatamente a palavra para doença, é a palavra para fraqueza. Literalmente seria a palavra para moleza. Jesus curava moleza. Sabe quando você fala, nossa, estou com uma moleza hoje? Vai orar que Jesus cura a moleza. Jesus era a cura para as doenças e para as fraquezas. E Jesus está dizendo, tem muita gente doente na cidade. Tem muita gente doente na cidade. Nós precisamos de médicos nessa cidade. Nós precisamos de pessoas para serem terapeutas da cidade. Quando o texto diz que Jesus curava todas as doenças e fraquezas das pessoas, nós podemos pensar que Jesus era um terapeuta holístico, era um terapeuta completo. Curava o físico, mas também curava as emoções, curava os problemas sociais, curava o espiritual. Ah, Lucas, isso você está inventando, isso não está na Bíblia. Ah, não? Deixa eu só te dar um exemplo, muito rápido. Quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, nós vemos ali uma cura física, uma cura emocional e uma cura espiritual. Uma cura física porque era uma mulher de 12 anos que estava sangrando e parou de sangrar. O físico foi curado. Uma cura emocional porque o fato de estar 12 anos sangrando fazia com que ela fosse obrigada a viver isolada e não ter marido. Quando Jesus cura essa mulher, Jesus está devolvendo esta mulher à sociedade. Agora você pode viver como uma pessoa normal. Agora você pode se casar, você pode ser mãe. As suas emoções, os seus relacionamentos sociais estão curados. E Jesus cura uma cura espiritual, porque aquela mulher com fluxo de sangue estava inapta a participar do culto. Porque ela estava impura,
não podia entrar na sinagoga, não podia entrar no templo. E quando Jesus a cura, Jesus está curando espiritualmente essa mulher. Agora você pode prestar o seu culto a Deus. Cura física, cura das relações, cura das emoções, cura do espiritual. Jesus é um terapeuta perfeito e completo. E Jesus nos chama para sermos terapeutas da cidade, para orarmos pelos enfermos, mas também para servirmos de cura, de terapeutas para pessoas com doenças emocionais. E deixa eu te perguntar, no seu dia a dia, você não conhece pessoas que estão sofrendo? Você não conhece pessoas angustiadas, pessoas ansiosas, pessoas que estão vivendo com o nervo à flor da pele, pessoas que não conseguem ter paz com Deus? Essas pessoas precisam de médicos. E Jesus nos envia para essas pessoas. Jesus disse que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. E Ele veio para os doentes e nos manda para os doentes. Sejamos, eu e você, instrumentos de Jesus para a cura da cidade, para a cura de Sorocaba. Às vezes a gente, pela maldade do nosso coração, a gente vê uma pessoa que a gente não gosta, que dá problema, polêmica, que tem o visual todo diferentão, e isso incomoda a gente quer que aquela pessoa suma, desapareça. Mas se você vai com o braço quebrado no médico, o médico fala: esse braço não presta mais, arranca fora. Ou ele vai cuidar, enfaixar, engessar para curar esse braço. Nós não podemos descartar pessoas. Nós devemos ser instrumento de terapia, de cura para essas pessoas, como Jesus veio para quem precisava de cura. Percorrer a cidade ensinando, pregando e curando, isso faz parte da minha e da tua missão, nós não podemos esquecer isso. Além disso, nós temos também o trabalho de enxergar com compaixão, que está totalmente ligado ao trabalho de curar. O texto diz que Jesus via as multidões e se compadecia delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus falou isso numa sociedade que entenderia perfeitamente o contexto. A sociedade que está acostumada, que sabe o que é o pastor e a ovelha, e sabe o quanto a ovelha precisa do pastor para ser cuidada. E Jesus está dizendo: eu vivo numa cidade que eu tenho muita compaixão dessas pessoas. E a palavra no original, compaixão, é uma palavra extremamente forte. É a palavra mais forte que nós temos no grego para compaixão. É como se nós falássemos: Jesus via as multidões e ficava profundamente compadecido dentro do seu ser, porque via que as multidões eram como ovelhas sem pastor. Amados, nós vivemos numa sociedade que vê, mas não enxerga. Uma sociedade que só vê a casquinha das pessoas, só vê o superficial. Mas é uma sociedade que não enxerga o que está por trás dos olhos das pessoas. Quando a palavra diz que Jesus tinha compaixão, Jesus está dizendo: aqui em Sorocaba, nós precisamos de pessoas que não somente vejam os outros, mas que enxerguem, que olhem nos fundos dos olhos, que leiam aquilo que os olhos estão dizendo sem palavras, com compaixão dessas pessoas. Jesus nos convida, amados, a sermos os olhos da cidade de Sorocaba. A nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana independente de Sorocaba, é chamada para ser os olhos de Jesus em Sorocaba, procurando os aflitos, olhando através do que está na superfície e se compadecendo dos males e das pessoas da cidade. Sem compaixão não há cura. Sem compaixão não há evangelho do reino de Deus. Sem compaixão não há ensino com autoridade. Sem compaixão não adianta a gente percorrer lugar nenhum. Deixa eu fazer uma pergunta. Aquilo que você vê, as pessoas que você vê no seu trabalho, no trânsito, nas redes sociais, andando pelas ruas da cidade, as pessoas que você vê,
Te dá mais raiva, te dão mais raiva ou mais compaixão? Eu devo dizer para você, e eu me coloco completamente no meio dessa pergunta. Eu moro na minha casa, a rua é muito movimentada. E sexta-feira à noite, sábado à noite, passa um barulho de motos que a gente escuta de um bairro, escuta a moto indo até outro bairro. E aquilo me dá uma raiva. Agora com um filho pequeno ainda, quando passa a moto ele acorda. Misericórdia. Que raiva que me dá. Tem muitas coisas, pessoas, que deixam a gente com raiva. Só que o nosso desafio é pensar como os olhos de Jesus enxergam essa pessoa. Se nós tivermos os olhos de Jesus, todo o nosso ser vai ser purificado. Jesus falou lá no Sermão do Monte, os olhos são a janela do corpo. Se os teus olhos forem puros, todo o teu corpo será puro. Se tivermos os olhos de Jesus, quão grande coisa nós não teremos feito. Para enxergar com compaixão, nós precisamos dos olhos de Cristo. Quando você vê uma pessoa que te deixa com raiva, uma pessoa que, enfim, que te deixa ali com aquele comichão de querer falar, de querer xingar, pense nisso. Como Jesus enxerga essa pessoa? Esse é meu desafio, o seu desafio. Enxergar essas pessoas como Jesus enxerga. O trabalho de percorrer, de pregar, de ensinar, de pregar, de curar, de olhar com compaixão, mas Jesus nos deixou uma última ordem. Orar para que o Senhor da seara envie mais trabalhadores. Por que nós devemos orar? Qual é a motivação de Jesus? Jesus se compadeceu porque a multidão eram como ovelhas que não têm pastor. Então a oração é o quê? Se são ovelhas que não têm pastor, precisamos que Deus envie pastores, certo? Exato. Parece que eu ia falar que estava errado, né? Mas não, é isso. A oração é, se nós estamos vivendo numa cidade, sim, em Sorocaba, tem muitas ovelhas que não têm pastor, a oração é, Senhor, envia mais pastores para cuidar dessas ovelhas. Essa é a oração. E essa oração já foi respondida. Dá uma folhadinha na sua Bíblia. O capítulo 9 encerra com o texto que nós estamos estudando. E o capítulo 10 abre como? Qual é o assunto do capítulo 10 de Mateus? O envio dos 12 discípulos de Jesus. As orientações que Jesus dá para os seus discípulos, tudo que eles deviam fazer, não deviam fazer, como abordar, em quem eles deveriam priorizar, o que fazer quando entrar na casa de uma pessoa, o que fazer se a pessoa não quisesse abrir a porta, o que pregar. Jesus treinou os 12 no capítulo 10, e os 12 foram fazer o quê? Ensinar, pregar e curar. Amados, quando Jesus diz, ore para que o Senhor da seara envie mais trabalhadores, essa oração já é respondida. Como ela já é respondida? Ela já é respondida com a minha vida e com a sua vida. Jesus disse para os discípulos, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, orem para que Deus envie pastores, para que Deus envie trabalhadores. Eu vou treinar vocês para vocês irem. Vocês são os pastores, vocês são os trabalhadores. Quando eu entrei no seminário, a gente tem uma matéria chamada Teologia Pastoral. E eu tive uma surpresa logo de cara com essa disciplina. Porque eu imaginei que teologia pastoral era para estudar o papel do pastor na igreja. E isso foi um ledo engano. Porque teologia pastoral não estuda o que o pastor deve fazer na igreja. Teologia pastoral estuda o que a igreja deve fazer na sociedade. Porque a teologia pastoral não é do pastor, a teologia pastoral é da igreja. A prática pastoral não é do pastor, a prática pastoral é da igreja.
Ou seja, pastor não sou eu, não é o Jonathan, não é nem o lindo José Antônio. Pastores somos todos nós enviados à procura das ovelhas que não tem pastor na cidade de Sorocaba. Ore para que o Senhor da Seara mande mais trabalhadores. Essa oração já é respondida na minha vida e na sua vida. Nós somos os trabalhadores que Jesus precisa para percorrer, para ensinar, para pregar, para curar e para olhar com compaixão para as pessoas. Eu termino. Quando eu estava trabalhando nesta pregação, me veio à mente, lá em 2018, logo que assumi o ministério da juventude aqui na igreja, uma visão que eu trouxe para eles, chamada Missão Zero. Fizemos até um acampamento no final de 2018 com esse tema, Missão Zero. Tive um momento de nostalgia, lembrando, os jovens eram todos novinhos, uns nem barba tinham. E eu fiquei pensando, trazendo à mente, nossa, que interessante, vou falar sobre isso. Eu li num livro a respeito de evangelismo, crescimento de igreja, ministério e tudo mais, o número que a igreja deve buscar. A igreja deve crescer até quanto? O pastor Jonathan falou que esses bancos estarão cheios, a galeria vai estar cheia. Até quantas pessoas? Qual é o número? Qual é o nosso objetivo? E o nosso objetivo, o nosso alvo, o nosso número é o número 0. Por isso, missão 0. Como assim missão 0? 0 pessoas em Sorocaba que não conheçam Jesus. 0 pessoas em Sorocaba querendo tirar a própria vida. 0 pessoas em Sorocaba padecendo de depressão, de angústia, de ansiedade. 0 pessoas em Sorocaba não se sentindo amadas. 0 pessoas em Sorocaba angustiadas porque não têm paz com Deus. Quando nós chegarmos neste número, nossa missão vai estar alcançada. Eu lembro que na ocasião, quando eu falei isso, adaptando para os jovens, 0 adolescentes fora da igreja, 0 adolescentes em depressão, 0 adolescentes não se sentindo amados, eu disse a seguinte frase na ocasião para a liderança: um líder, um pastor. Pastor não sou eu, pastor somos nós. Todos nós somos pastores, servindo o grande e supremo pastor, à procura das ovelhas perdidas, das ovelhas que sofrem na cidade de Sorocaba. Você é a igreja aqui em Sorocaba, um membro, um pastor. Você é chamado para ser pastor de ovelhas aqui na cidade de Sorocaba. A seara é imensa. O problema não é de trabalho. O problema é de trabalhadores. Qual será a nossa resposta? Qual será a nossa resposta ao chamado de Jesus para essa noite? Que Jesus encontre aqui nesta noite, em cada um de nós, um membro, um pastor. Na IPI de Sorocaba, imagina que bênção, amados. Na primeira IPI de Sorocaba, nós somos membros e também pastores à procura das ovelhas perdidas em Sorocaba. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Pai, nós pedimos que o Senhor da Seara, o Senhor da cidade de Sorocaba, que já reina, já governa nesta cidade, nos envie, Senhor, como trabalhadores, nos envie como ovelhas capacitadas pelo Senhor, à procura dos aflitos, à procura das ovelhas que não têm pastor, à procura das ovelhas doentes, das ovelhas que sofrem, das ovelhas que têm confusão a respeito do Senhor, à procura das ovelhas que ainda não conhecem a salvação de Cristo. Temos muitos trabalhadores em potencial aqui nesta noite, muitos trabalhadores em potencial. Que o Senhor nos encoraje a pegar a mão na massa e colher essa seara tão linda que a cidade de Sorocaba tem, e que a primeira igreja de Sorocaba seja a bênção e seja um instrumento de redenção aqui na cidade, pregando o evangelho do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Fique em pé, vamos louvar a Jesus.